primeiramente, a gente ter uma base na questão da economia chinesa. Das fases mais assim abordadas, por exemplo, a de 1949 a 1978, foi a fase onde o governo chinês adotou um governo de modelo econômico influenciado pelo governo soviético, tanto que é aí que a gente tem a aliança sino-soviética. Mas em 1960, devido a divergências políticas, a aliança sino-soviética acontece simultaneamente com a Revolução Cultural, ela se finda, e aí, a partir de 1978, a gente tem a modernização da economia chinesa, que ali ela se baseia em cadeias produtivas atraindo capital estrangeiro. De 1978 a 2008, a gente tem uma economia baseada nas exportações. Mas de 2008, a gente tem uma crise. E nessa crise, a gente tem um investimento em infraestrutura como forma de sair dessa crise durante o governo do Hu Jintao. Então, esse investimento em infraestrutura são basicamente construções civis. Só que essa forma de lidar com a crise não foi não deram bons resultados. Então, a partir de 2014, com o governo do Xi Jinping, a gente tem uma reestruturação do sistema. A gente tem incentivo ao consumo interno, que foi, graças a isso, o milagre chinês. E a gente também tem a influência de migrações intrarregionais, que foi essa flexibilização de migrações das regiões mais internas do país para as regiões litorâneas, onde a gente tem uma maior atividade econômica estrangeira. Aqui a gente pode ver que essa atividade econômica, onde tem as concentrações industriais, é o litoral chinês, onde a gente tem a detenção maior de capital estrangeiro. Então, essa flexibilização são políticas mais acessíveis de quem está mais no interior do país para o litoral, onde tem uma migração de setor primário, de operários do setor primário para operários do setor secundário, do setor industrial mesmo. E a gente tem a zona econômica especial, que é onde acontece essa influência do capital estrangeiro, que é essa questão do litoral. E a gente também tem uma grande abundância de matéria-prima na região chinesa, principalmente na região aqui da Manchúria, onde a gente percebe basicamente uma ação muito grande de siderurgias, de metalúrgicas. A gente também tem indústrias têxteis, químicas, petroquímicas e indústrias tecnológicas. A China é um grande exportador, de produtos intermediários, ou seja, produtos como máquinas elétricas ou máquinas mecânicas para produção. Oi pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a situação econômica da China, mais especificamente sobre a posição mundial dela no quesito do PIB. Bem, a China atualmente, a partir de 2019, ela é a maior economia do mundo. Ela superou os Estados Unidos e hoje a China tem a maior participação no PIB mundial. Ela participa com 17,4%, que isso equivale a mais ou menos 24 bilhões não sei se é dólares, mas eu acho que é dólares. 24 bilhões do PIB mundial. E é isso, a China agora é o primeiro lugar no ranking mundial. Aqui tá os dados. Aqui a gente vê que os Estados Unidos... Cadê o bichinho de marcar? Aqui. Que os Estados Unidos está com 15,9% de participação no PIB mundial e a China está com 17,4% de participação. Obrigado. Falemos agora sobre o PIB e a dívida externa. Em 1978, Deng Xiaoping executou diversas medidas que foram responsáveis pelo crescimento econômico chinês, chamado a Segunda Revolução. Desde então, a China vem crescendo de forma acelerada na corrida mundial, apresentando uma média de 10% de crescimento do seu produto interno bruto a cada ano, além da diminuição gradativa da inflação e redução da pobreza. Em exemplo, pode-se citar a condição de trabalhadores chineses que ganhavam menos de $1 como salário. Em 1990, eram mais de 430 milhões. O número caiu para 88 milhões em menos de 15 anos. Em decorrência de todas essas medidas,
O PIB chinês teve um crescimento que foi responsável por colocá-los na segunda melhor posição do ranking da economia mundial. Essas medidas foram a liberação do comércio exterior, a criação de zonas econômicas especiais, a migração do povo para a porção urbana do país, políticas de incentivo como inovação, ciência e tecnologia e controle governamental, onde há barateamento da mão de obra e do produto. Em especial, as medidas de incentivo à exportação foram muito cruciais para o desenvolvimento do país, também afetando a área da dívida externa. A China vem controlando essa dívida de forma sucinta, visto que é a segunda maior economia do mundo e não chega a entrar no top 10 de maiores dívidas. Deve-se tais números para sua grande reserva nacional, um saldo externo de alto valor e o incentivo ao produto tecnológico e sua exportação em massa. Oi, gente, agora nós iremos falar sobre o desenvolvimento social da China. Eu vou falar sobre o IDH e Brenda sobre os problemas sociais. O valor do Índice de Desenvolvimento Humano da China ficou em 0,758 para o ano de 2018, classificando-se em 85º lugar entre 189 países e regiões, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, divulgado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, a UNDP. Assim, sendo classificada como alto desenvolvimento humano, que são os países com valor de DH acima de 0,7. E aqui a gente tem um gráfico apresentando o IDH da China cada 5 anos desde 1990. A gente pode perceber que esse IDH vem aumentando a cada ano. A China tem registrado melhorias nos principais fatores ao abordar o desenvolvimento humano de 1990 a 2018, com a expectativa de vida aumentando 7 anos e situando-se em 76 anos. Os anos de escolaridade também subiram, 5,1 anos para 13,9 anos. E a renda dos 40% da população mais pobre do país cresceu 263% entre 2002 e 2018, o que contribuiu para uma rápida redução da pobreza extrema da China, ainda de acordo com esse relatório da UNDP. Apesar de ser um país amplamente industrializado, a China apresenta diversos problemas sociais. Dentre eles, o principal é a desigualdade social. A diferença do padrão de vida das pessoas que vivem nas grandes cidades do litoral, onde ficam as maiores indústrias, é muito drástica do padrão de vida do interior do país, que é muito pobre. Essa má distribuição de renda é o principal motivo para a grande parte dos chineses não terem acesso aos benefícios trazidos pelo desenvolvimento do país. E para a gente ter uma noção, a renda per capita no país é de aproximadamente $6.000, enquanto no Japão é de cerca de 32 mil e nos Estados Unidos 46 mil. Logo a gente vê o país que é o maior país comunista do mundo com a necessidade de redistribuir melhor sua riqueza. Outro problema é a poluição, que afeta gravemente a saúde da população e já atinge países vizinhos, como a Coreia do Sul. Grandes partes dos rios da China estão contaminados e muitas cidades enfrentam problemas com água potável. Logo, a gente vê uma priorização do desenvolvimento econômico em detrimento do meio ambiente. O acesso à educação de qualidade também é um desafio, assim como o desemprego. Na China ocorrem frequentes manifestações de operários pedindo melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Certo número de trabalhadores chega ao extremo de se suicidar diante da situação em que vive. E essa situação foi extremamente agravada com a pandemia atual de 2020. Além disso, para evitar que a população que está insatisfeita com a escassez de recursos saia de suas regiões para cidades mais prósperas, o Estado controla a população por meio de censura e restrição de direitos para impedir qualquer deslocamento que possa prejudicar o desenvolvimento econômico do país, o que acaba limitando desejos individuais de maior liberdade e abertura democrática. Portanto, apesar de ter uma economia muito elevada, esses problemas de desenvolvimento social fazem da China um país emergente e não desenvolvido.